Bom dia, irmãos. Bom dia, agora sim. Vamos lá. Que grande alegria estarmos aqui. É só pela graça mesmo, né, irmãos? Não pode ser pelos nossos méritos de jeito nenhum. Só por Cristo, só pela fé, só pela graça. E hoje nós estamos aqui celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Porque na terça-feira agora, dia 31 de outubro, vão fazer 500 anos do marco que foi o estupim da Reforma. Quando Martinho Lutero fixou as 95 teses lá no castelo, ou na igreja de Castelo de Wittenberg. E 500 anos é só uma vez na história, né? Daqui a 500 anos vão ter, se Jesus não voltar até lá, vamos ter os 1000 anos da Reforma Protestante. Então, nós decidimos celebrar de maneira especial, né, essa data tão importante de um grande avivamento da história da igreja. O pastor Maicon já introduziu aqui os 5 solas. Nós cantamos aqui 4 músicas referente a esses 5 solas, né? Os 5 solas que são 5 somentes, não é sola de sapato, ok? É sola de somente. Sola Escritura, né? Somente pela Escritura, que nós sabemos que é sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça, solus Christus, somente por Cristo, e soli Deo gloria, somente a Deus a glória. É isso que a Bíblia nos ensina, e essas foram as verdades que a Reforma resgatou. E nós deixamos por último, então, para a pregação, o sola fide, que também é conhecido como justificação pela fé somente. Nós somos justificados pela fé somente. E Martinho Lutero falou que este é o artigo pelo qual a igreja cai ou se mantém de pé. E se esse é o artigo pelo qual a igreja cai ou se mantém de pé, também esse é o ensinamento ou artigo pelo qual eu e você caímos ou nos mantemos de pé. Esse é o cerne da vida cristã. Nós cremos que a obra de Cristo Jesus na cruz é suficiente para nos justificar. É isso que nos reconcilia com um Deus Criador. Cremos que essa obra é suficiente. Nós lemos aqui já o texto de Gálatas 3, lemos Romanos 1, 16 a 17, que fala que o justo viverá pela fé, e por fé somente. E a partir desses textos, então, nós vamos ver 4 pontos hoje na pregação. O contexto da época da Reforma, em que Lutero estava inserido, o contexto que os Gálatas estavam vivendo, com os judaizantes tentando acrescentar obras da lei à fé. Nós veremos o que a Bíblia, afinal, ensina acerca da justificação. E nós, então, veremos o último ponto, que são as aplicações. A relevância dos 5 solas, ou 5 somentes, e a doutrina da justificação pela fé, para os dias de hoje, na sociedade, na igreja e para as nossas vidas. Vamos abrir, então, de novo lá em Gálatas 3. Vamos ler esse texto maravilhoso. Gálatas 3, de 1 a 14. Gálatas 3, de 1 a 14. Okay. Vamos lá, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos voltar de novo ali em Romanos, então, 1:16 a 17. Romanos 1, 16, 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque por ela nós temos tudo que precisamos saber, Pai, para a nossa salvação. Pela Tua palavra, Tu nos revela o Teu plano de redenção e Tu nos revela que somos justificados pela fé somente, pela Tua graça em Cristo Jesus. E a Ti seja toda a glória. No nome do Teu Filho, Jesus, que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, qual era o contexto em que Lutero estava inserido na época da Reforma? O ensino do catolicismo é que o magistério e a tradição têm a mesma autoridade das Escrituras. Então, o sola Escritura é deixado de lado. Não que eles não creiam nas Escrituras, mas existe em pé de igualdade uma autoridade dos conselhos, do magistério e das tradições da Igreja. E não somente isso, queridos, na época de Lutero, o povo não tinha acesso à Bíblia, porque não estava traduzida na língua do povo, no vernáculo. Então, além do ensinamento de que a Escritura não era suficiente, que havia magistério, conselho da Igreja, mais a tradição em pé de igualdade, ainda havia uma afronta ao que a Bíblia ensina do sacerdócio universal, que é o que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo, e todos os crentes podem ler e interpretar a Bíblia iluminados pelo Espírito Santo. Esse era o princípio do contexto em que Lutero estava inserido. E para manter o seu poder, então, a Igreja Católica usava do seu monopólio da Bíblia, usava dessa opressão de que somente o magistério poderia interpretar a Bíblia, de que a tradição estava em pé de igualdade com as Escrituras, e também o catolicismo romano ensina ainda que a justificação não é uma declaração de Deus para o crente de que ele está liberto e justificado, mas que a justificação ela é comunicada pela Igreja pelos sacramentos, através primeiro do batismo e depois dos demais sacramentos, e também ela deve ser confirmada através das obras de caridade. Então, o crente no catolicismo romano, ele não é declarado justo apenas. Ele é declarado justo, mas ele tem que confirmar a sua justiça diante de Deus. A justificação é, então, um processo de transformação interior, para que lá no final da vida você possa ter créditos ou não diante de Deus. Mas a Bíblia ensina o quê? A Bíblia ensina que não é pelos nossos méritos, mas é apenas pelos méritos de Cristo. E Deus nos declara justo quando nós cremos nesse Evangelho. Por isso, Lutero, incomodado com a venda de indulgências, que era outro abuso cometido pela
Igreja Católica Romana na época. Cartas de indulgências eram cartas vendidas para absolvição de pecados. O monge Johann Tetzel, representando o Papa Leão X, estava vendendo cartas de indulgência para a construção da Basílica de São Pedro. E Lutero dizia, por que com toda a sua riqueza o Papa precisa explorar o povo pobre? E ainda em cima de ensinamentos antibíblicos. E essas vendas de indulgências eram embaladas por um cântico que dizia assim, na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Esse era o cântico que embalava as vendas das cartas de indulgência. E Lutero, indignado, então, com essa realidade de abuso e de ensinos antibíblicos, ele vai lá e apregoa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E essas 95 teses eram um chamado ao debate para o esclarecimento do valor das indulgências. E uma dessas teses, a tese número 36, dizia, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de culpa, mesmo sem carta de indulgência. E a grande descoberta de Lutero é o que nós lemos aqui em Gálatas 3:11 e Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé. E toda aquela raiva que Lutero tinha da justiça de Deus, que como pode um Deus justo exigir de nós justiça se nós não somos perfeitos e não conseguimos cumprir toda a obra da lei? Toda essa raiva de Lutero, então, se transformou em um doce amor por Cristo Jesus, que nos justifica. E ele escreveu assim, noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. O justo viverá por fé somente. Nós lemos aqui Gálatas. Agora, qual é o contexto de Paulo, que os Gálatas estavam vivendo, e para qual Paulo aponta e tenta corrigir os Gálatas? Eles estavam sob ataque dos judaizantes, que queriam, da mesma forma, incluir obras da lei à obra de justificação e de salvação. E Paulo, logo após a saudação inicial dessa carta de Gálatas, escreve assim lá nos versículos 6-9 do capítulo 1, admira-me, veja bem, admira-me que estejais passando tão depressa daquele evangelho que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo, mesmo até um anjo, ele vai dizer depois, se até um anjo vier pregar um evangelho diferente do que você tem pregado, da graça pela fé, é amaldiçoado. Amaldiçoado. É bem provável que essa carta de Gálatas foi escrita naquele período ali do Concílio de Jerusalém. Nós estamos estudando Atos, né? Você deve lembrar lá em Atos 15, o que aconteceu, que lá na cidade de Antioquia chegaram judaizantes, eles queriam incluir também obras da lei, a justificação e a salvação. Existe então um debate forte ali. Paulo e os outros discípulos descem para Jerusalém para consultar o presbitério de Jerusalém e os outros apóstolos. O Concílio de Jerusalém então entende que a salvação é somente pela graça, que a circuncisão ela não é necessária, né? E é por isso que provavelmente essa carta de Gálatas foi escrita ali nesse meio tempo, porque é o mesmo assunto que está sendo tratado aqui, que houve no Concílio de Jerusalém,
parece que o mesmo grupo de judaizantes que está perturbando, mas Paulo não chega a se referir à decisão do Concílio de Jerusalém. Então, é bem provável que essa carta de Gálatas ela seja mais antiga do Novo Testamento, não é certo, mas é muito provável, justamente por isso, porque está tratando desse mesmo problema, esse mesmo grupo de pessoas que querem perverter o Evangelho, acrescentando obras da lei, mas Paulo não chega a se referir à decisão do Concílio de Jerusalém. Então, essa é uma possibilidade. E qual é a doutrina dos judaizantes? Eles querem acrescentar, então, as obras da lei, que era o quê? As obras da lei era a circuncisão, era a guarda dos dias, do sábado e outras festas judaicas do calendário, e as leis dietéticas, né? Que você não pode comer alimentos considerados impuros. E tudo isso remetia ao quê? Remetia ao costume judaico e remetia a dizer que você não basta crer, você também tem que ter algumas obras para alcançar a salvação e ser declarado justo, parte do povo de Deus. Agora veja bem, Paulo assevera de maneira muito clara, como nós lemos ali em Gálatas 3, chamando os Gálatas de insensatos. Quem vos fascinou? Ou quem vos seduziu? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo crucificado, que apenas quero saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O mesmo problema que Paulo enfrentou com os judaizantes, Lutero enfrenta 1500 anos depois. Pervertores ou perversores do Evangelho, querendo distrair e querendo perverter, querendo distorcer o Evangelho de Cristo, que é somente pela fé na obra de Cristo que nós somos salvos. Exatamente o mesmo problema. E a resposta, tanto de Paulo, como de Lutero, é que o justo viverá pela fé. E pela fé somente. Mas afinal, o que é essa justificação pela fé? Se você crê que você se torna justo, então você crê na salvação pelas obras. Mas se você crê que você é tornado justo, então você crê que é pela fé. Ou você crê que você vai se tornando justo à medida que você é santificado, ou você crê que você já é justo. E essa é uma das grandes diferenças que nos identifica como protestantes. Nós cremos que somos tornados justos de uma vez por todas. É somente pela fé. Isso nos difere do catolicismo. E os católicos não negam a fé. Eles não negam a fé. Mas eles vão incluir obras de caridade, eles vão incluir a graça intermediada pela igreja. Por isso eles vão dizer que só há salvação na igreja, não há salvação fora da igreja católica, porque eles seriam aqueles que vão comunicar a graça ao crente para ele continuar sendo justificado. Mas a Bíblia nos aponta, desde o início das Escrituras, que o Evangelho diz respeito à justificação pela fé, e pela fé somente. Veja bem, Romanos 1, 16 e 17, que nós lemos, diz o quê? Que o Evangelho é poder de salvação para todo aquele que crê. Certo? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o Evangelho, ou que a justificação pela fé é o Evangelho. A justificação pela fé é o Evangelho. É o que resume o Evangelho. É isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele tomou nossa culpa e atribuiu a nós a justiça dele. Lá no início da Bíblia, e aqui eu sempre repito quando tenho oportunidade, porque é importante entendermos, irmãos, que toda a Bíblia aponta para Jesus e toda a Bíblia aponta para o Evangelho. Gênesis 3,15 nos ensina, nos mostra o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho. Que quando, logo depois que Adão e Eva pecam,
O Senhor amaldiçoou a serpente e ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando já para Jesus e da morte de Cristo na cruz. Ali a serpente, o diabo, feriu o calcanhar de Cristo, mas o Senhor feriu a cabeça da serpente. Mostrando que não seria por nada que Adão e Eva fizessem, que eles poderiam voltar a ter reconciliação com Deus, mas seria através de um descendente da mulher. Esse descendente é Jesus Cristo. Em Gênesis 12, 3, Deus diz a Abraão, quando chama Abraão da sua terra, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É exatamente esse texto que que Paulo cita em Gálatas. Né? Em Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque Jesus é da descendência de Abraão. Mais uma vez, a descendência de Abraão, a descendência da mulher, Jesus Cristo, é quem nos justifica. Deuteronômio 18:15, Moisés profetiza ao povo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés também profetizou sobre um profeta maior do que ele, e que a todos deveriam dar ouvidos. Agora eu quero chamar a atenção aqui de vocês para esse texto de Êxodo 33, de 6 a 7. Nesse texto, Moisés pede para que Deus mostre a ele a sua glória. E Deus diz: olha, eu vou passar, vou cobrir teu rosto, e eu vou passar quando eu estiver de costas, você vai poder me ver. E quando isso acontece, o Senhor proclama o seu nome para Moisés. E olha só o que ele diz: Senhor, Senhor, isso é Jeová falando, passando por Moisés, mostrando a glória dele para Moisés. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Preste bem atenção nisso. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E aqui está o grande dilema da história da redenção. Como Deus pode perdoar o pecado e o pecador sem inocentar o culpado? Esse é o grande dilema. E esse é o grande problema que o Senhor resolve através de Jesus Cristo. Deus é um justo juiz. E esse é o grande problema da humanidade, porque nós somos pecadores. Se Deus é justo e nós pecamos, então nós estamos com um grande problema. E eu não preciso te convencer que você é um pecador. Você sabe disso. Você já teve pensamentos ruins, você já desprezou seu irmão, você já desobedeceu o seu pai, a sua mãe, você já desonrou os seus pais, você já teve olhar impuro, você já fez muitas coisas, por mais que não sejam coisas que aos olhos da sociedade sejam grandes maldades, você sabe que é pecador. E você está em apuros, porque Deus é justo e Ele é que julga. E aqui está o grande dilema. Como Deus vai te inocentar se você é culpado? Se você pegasse um assassino de uma pessoa querida tua, alguém que matou alguém que você ama, e levasse a um juiz, e esse juiz dissesse: eu sou um bom juiz, vou libertar e perdoar esse assassino, você ficaria muito bravo. Esse juiz não é bom, esse juiz é cúmplice da maldade e do assassinato. Então, como Deus pode fazer isso? Perdoar sem inocentar. Ocorre, irmãos, que Deus também é amor. E por ser amor, Ele envia o seu Filho Jesus, encarnado como um homem, para representar toda a humanidade e morrer na cruz pelos nossos pecados.
Assim Ele pode satisfazer a sua justiça. Ele inocenta o culpado através de Jesus Cristo. Ele é um juiz justo e amoroso. Alguém tem que pagar. Ele não inocenta o culpado. E Jesus se fez pecado por nós. Essa é a esperança que eu e você temos. Jesus disse na cruz: está consumado. Está pago. É suficiente. É uma declaração forense, uma declaração judicial. Você está inocentado, porque Jesus, te representando como ser humano, morreu na cruz pelos teus pecados. Essa é a justificação pela fé. Cristo se fez maldição por nós e tomou nossos pecados. E Ele, tendo uma vida justa, atribui a justiça dele a nós. Assim nós podemos nos apresentar diante do Senhor. E essa é a resposta. É assim que, dando o seu único filho, Deus pode dizer que perdoa a iniquidade e inocenta o pecado sem se contradizer. Quando Jesus se fez homem, Ele se tornou como um de nós, porém sem jamais pecar. Se fez pecado por nós, tornando-se nosso representante, entregando sua vida pelas nossas iniquidades. Nossa injustiça é imputada a Ele, e a justiça dele é imputada a nós. Glórias a Deus por essa grande obra de Cristo. Um Senhor, um Pai, Deus e justo, que perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado, e que não inocenta o culpado, porque Jesus tomou o nosso lugar. Em Gálatas 3, Paulo vai nos ensinar algumas coisas mais sobre a questão da justificação pela fé somente, que é importante que a gente saiba. Pela fé nós permanecemos na vida com Cristo. Veja só, mais uma vez, Gálatas 3, de 1 a 3. Gálatas insensatos, quem vos fascinou ou vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? O que Paulo está chamando a atenção? Vocês começaram a vida cristã pela fé. Como agora vocês querem continuar pelas obras? Se vocês começaram pela fé, continuem pela fé. E como o Tiago fala, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Não quer dizer que nós não teremos obras, teremos sim. Porém, é a fé que é a base dessas obras, e não o oposto. As obras nada podem fazer para a nossa vida cristã, porque as obras sozinhas, elas são vazias. Mas a fé, quando é a base dessas obras, nós damos continuidade à nossa vida cristã. Então, se não começamos a vida cristã pelas obras, não é pelas obras que a manteremos. E se nós começamos nossa vida cristã pela fé, é pela fé que andaremos nela. John MacArthur, ele comenta que a fé não é um ato pontual, mas sim um modo de vida. O cristão verdadeiro, declarado justo por Deus, perseverará na fé como padrão de sua vida. A fé verdadeira não é um acontecimento único, mas um modo de vida. Em segundo lugar, a justificação não depende da lei. Ali Paulo diz, do versículo 6 a 9, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ora, Abraão não tinha ainda recebido a lei. Isso foi feito mais de 400 anos depois de Moisés. Então, a justificação dos gentios, a qual nos alcançou, é fruto da promessa e não da lei. A justificação não depende da lei. A justificação depende da promessa. E é nessa promessa que nós cremos. A mesma promessa que Abraão creu. Abraão creu num Messias que haveria de vir, né, milhares de anos depois dele. E nós cremos num Messias que já veio. E quem é esse Messias? É o mesmo. Ele creu que
da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E nós cremos que é da descendência de Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas. É o mesmo Cristo, é o mesmo Messias. Então não depende da lei e das obras da lei. Em terceiro lugar, ninguém consegue se justificar por obras. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Na cadeia você vê um ladrão de galinhas e você vê o pior assassino. Qual é a semelhança entre os dois? Os dois se tornaram criminosos. Então, por mais que você ache que é bonzinho, e que pode ganhar a salvação pelos méritos próprios, você é culpado. Porque se você feriu um ponto da lei, você feriu toda a lei. Como diz Tiago, que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Todos nós somos transgressores. Todos nós somos pecadores. Nós não temos como nos justificar por obras, porque se um ponto nós falhamos, tudo vai para água abaixo. É somente crendo que a obra de Cristo na cruz é suficiente. Essa é a nossa esperança. Mais uma vez eu repito, essa é a nossa esperança. A justificação pela fé glorifica a Deus somente. Paulo fala em Romanos 3, 27 a 28, assim, onde há motivo para orgulho? Foi excluído? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não há motivo para orgulho humano. Quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós entendemos que as obras nada podem fazer por nós, toda jactância, todo orgulho somem. E nós glorificamos somente a Deus. A Ele é toda a glória. Toda a glória. Efésios 2, 8 a 10 vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque se você disser que existe obras na tua justificação, você vai dizer, é porque eu sou melhor, é porque eu cumpri, é porque eu fiz, é porque eu deixei de fazer. E a glória de Deus é diminuída. Mas o propósito do plano da redenção em Cristo Jesus é a glória de Deus. Toda a glória a Deus. Só lhe deu a glória. A glória pertence a Deus. E mais uma vez aqui lembrando que, sim, há importância nas obras. Há importância nas obras, porque Paulo vai continuar lá em Efésios que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não é pelas boas obras, mas é para as boas obras. Ou então, não é pelas obras, mas pela fé para as obras. Para a glória de Deus, somente. E por último, nós podemos aprender também com Paulo, em Gálatas, que o justo viverá pela fé, pois Jesus se fez maldição em nosso lugar. Isso fica muito claro quando ele diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui nós temos a justificação pela fé somente resumida em poucas palavras. Porque aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Jesus é o único que cumpriu todos os preceitos da lei. E é nele que nós vivemos. Estando justificados em Cristo, nós somos unidos a Cristo. Nós vivemos nele, porque
a justiça dele é atribuída a nós. E nós somos feitos um com Jesus. Assim, a bênção de Abraão chega a nós hoje. Aquela bênção que foi prometida há 3, 4 mil anos atrás, a Abraão, que muitas famílias seriam abençoadas pela descendência dele, chegou a mim e a você hoje. É o resumo do Evangelho. Por isso que lá em Romanos 1, 16 a 17 vai falar que não me envergonho do Evangelho. Mais uma vez, voltando a esse texto. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados para nos imputar a justiça dele. Sola fide, somente pela fé. Sola gratia, somente pela graça. Sola Escritura, somente a Escritura nos ensina que é somente por Cristo, solos Cristos, e soli Deo glória. Somente a Deus toda a glória. Amém? Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a relevância da reforma para os dias de hoje? Qual a relevância dos 5 solas? E qual a relevância da justificação pela fé somente para a nossa sociedade, para a Igreja de Cristo nos dias atuais e para as nossas vidas? Lá no início do movimento da Reforma Protestante, Lutero falou: não é mais tempo de silêncio. Não é mais tempo de silêncio, o tempo é de falar. E o que nós podemos falar hoje, a partir desses ensinamentos bíblicos que a Reforma resgatou? Eu quero apontar aqui 3 coisas. Primeiro, a sociedade. Ideologias políticas não irão redimir este mundo. Sem Deus não há dignidade, não há igualdade e não há liberdade. É só o Evangelho que pode resgatar o valor do homem, só o Evangelho que pode resgatar o valor da mulher. Toda a briga do machismo e do feminismo só pode ser redimido pelo Evangelho e pelo que as Escrituras ensinam. A liberdade só pode ser respeitada se nós entendermos que o homem é feito livre porque tem a imagem de Deus atribuída a ele. As diferenças serão respeitadas porque nós somos feitos de maneira única e exclusiva para a glória de Deus. Não existe ideologia política que irá restaurar o Brasil. Não existe direita ou esquerda, porque nenhuma direita ou esquerda revela toda a plenitude do Evangelho. Nada que seja ideológico pode ter o efeito que só o Evangelho tem para restaurar as vidas em uma sociedade. Segundo, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Essa semana aí, rolou nas redes sociais, né? Eu creio na ideologia de Gênesis. Deus criou homem e mulher. Nós não cremos na ideologia de gênero, diabólica, de Satanás, para destruir a vida de crianças. E não é mais tempo de ficar quieto, é tempo de falar. A sociedade pede socorro, as crianças pedem socorro. Estão sendo confundidas, erotizadas, sexualizadas numa idade tenra, por questões ideológicas. E só a Escritura, somente a Escritura, vai nos dar poder para falar: Deus criou homem, macho, e criou mulher, fêmea. E isso não muda. Com papéis biológicos, papéis sociais, papéis familiares diferentes, e que devem ser respeitados. O homem é o cabeça do lar, e a mulher é a auxiliadora, submissa, debaixo da mesma missão, para ajudar. Como proteção para a própria mulher. As feministas vão ficar brabas com isso? Vão, mas elas estão perdendo a bênção de Deus para a vida delas. E nós precisamos ter coragem para dizer, e continuar firmes no que a Bíblia ensina.
em relação a isso. Mandato cultural. Nós devemos cuidar da natureza. Nós devemos cuidar para não poluir o que Deus criou, cuidar bem dos animais. Porém, não existe medida socioambiental que vai salvar o planeta. Lá em Gênesis, depois do dilúvio, o Senhor já prometeu: enquanto houver planeta Terra, ou enquanto houver a Terra, haverá inverno e verão, frio e calor, semeadura e colheita. É uma promessa de Deus. O planeta não precisa ser salvo. Deus está no controle. E Ele está guardando. E todas as coisas se farão novas um dia. Jesus vai voltar. Ele vai fazer todas as coisas novas. Esse planeta aqui vai passar. Todas as coisas antigas vão se passar. O planeta não precisa ser salvo, ele precisa ser cuidado. Com obediência à palavra de Deus. A sociedade precisa ouvir isso. Para parar de culpar as pessoas por estarem consumindo o que elas precisam. Chega ao ponto até de dizer que você não pode comer carne porque a flatulência da vaca estraga o meio ambiente. Você sabia que se diz isso? Impondo culpa sobre as pessoas porque estão fazendo aquilo que Deus falou, que a natureza está a serviço do homem. Claro que nós não podemos maltratar os animais. Nós devemos cuidar deles e, quando for para o nosso alimento, fazer sem crueldade. Mas você não precisa se sentir culpado por consumir carne, irmão. Você não vai salvar o planeta se deixar de comer um churrasco. Deus está no controle. Apenas não seja guloso, ok? Não coma demais, que faz mal também. O que a sociedade precisa saber, que a Bíblia ensina, a depravação total. Não é a educação que vai resolver os problemas sociais da sociedade. O homem, ele pode ser, sim, influenciado pela sociedade, ser tornado pior, sim, mas ele já nasce pecador. O que ele precisa saber é que ele é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Isso é o que vai mudar a sociedade. Isso é o que vai mudar a vida das pessoas. E a sociedade precisa ouvir que existe uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo. É a palavra de Deus revelada na pessoa de Cristo. Essa pluralidade que a sociedade quer viver hoje, ela se torna impossível na prática. Porque ela mesma já se torna um absoluto. Você tem que aceitar tudo que os outros dizem. Isso já é uma afirmação absoluta que se impõe. Na verdade, no momento que você abre mão de uma verdade, você está abraçando outra. Mas nós precisamos dizer para o mundo, para a sociedade, que existe uma verdade absoluta. Jesus Cristo é Deus. E Ele se fez carne para nos salvar dos nossos pecados. O que nós podemos dizer à Igreja de Cristo, a partir desses ensinamentos que a Reforma resgatou? Em primeiro lugar, sola Escritura. A Igreja contemporânea precisa voltar às fontes, voltar à autoridade única e suficiente das Escrituras. Porém, apesar de que o catolicismo romano coloca em pé de igualdade a tradição, ou coloca em pé de igualdade o magistério, muitas igrejas ditas evangélicas têm feito a mesma coisa. Elas colocam palavras de pastores acima ou em pé de igualdade da Bíblia. Elas colocam revelações, sonhos, acima ou em pé de igualdade da Bíblia. Não existe também a possibilidade de filtros críticos históricos e científicos. A Bíblia é absoluta no que diz respeito à verdade. Tudo que está aqui é verdade. E a Bíblia não contradiz a ciência, e a Bíblia tem fontes históricas muito seguras. Sola Escritura, nós precisamos voltar à autoridade da Escritura. Precisamos dizer à igreja de hoje que a teologia da prosperidade é diabólica, porque Jesus não veio para resolver nossos problemas financeiros. Jesus não veio para nos fazer milionários. Jesus veio para pagar pelos nossos pecados e nos fazer justos diante de Deus.
Nós precisamos dizer à igreja que a doutrina da maldição hereditária é uma afronta ao Evangelho. Que muitas igrejas têm pregado isso hoje em dia. Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Como pode um crente ter que ficar se libertando de maldição? O profeta disse, olha, não se use mais esse provérbio. Né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não se use mais, não é para usar isso. Pois a alma que pecar, essa morrerá. Quando o cego foi curado por Cristo, e perguntaram para ele, né, mas quem pecou para que você nascesse cego? Foi tu ou teus pais? Ninguém. Deus falou, nenhum, mas foi para a glória de Deus. E Jesus falou lá na cruz, está consumado. Querido, não existe maldição sobre tua vida. Você é crente em Cristo. Você está liberto de toda maldição em nome de Jesus. Não aceite essa afronta ao Evangelho, doutrina diabólica que tem entrado nas igrejas, e muitas igrejas. Uma afronta ao Evangelho. Eu entendo que é uma das piores heresias da história da igreja. Uma doutrina que tem se estabelecido fortemente hoje, mas eu creio que na história da igreja é uma das piores, porque afronta a eficácia do Evangelho. E finalmente, irmãos, somente pela graça, somente pela fé. Nós temos que dizer às igrejas, protestantes, inclusive, que apesar, no Brasil nós vemos muito anticatolicismo, mas eles voltam às raízes da doutrina católica, de que as obras precisam confirmar a salvação. Você é justificado de uma vez por todas. A justificação pela fé nos ensina que nós não nos arrependemos apenas de alguns pecados pontuais quando nós nos convertemos. Nós nos arrependemos da nossa justiça própria. Entende a diferença? Nós nos arrependemos de pecados pontuais. Perdão, Senhor, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ontem lá no batismo nós vimos confissão de pecado pontual. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Mas nós nos arrependemos da nossa justiça própria, de dizer, eu não posso fazer nada por mim mesmo. E isso foi testemunhado também ontem. Eu sempre tentei fazer as coisas por mim mesmo, hoje eu sei que eu não posso fazer. É Jesus quem faz. É Jesus que fez. Está consumado. E a mim e a você? O que essas verdades preciosas que a reforma resgatou podem nos ensinar? Acho que é a terceira vez que eu vou falar isso hoje. Que a nossa esperança está no Evangelho somente. Somente na obra da cruz, onde Ele se fez pecado por nós e atribuiu a nós a justiça dEle. A justificação, ela é mais do que o perdão. No perdão, a pessoa diz, você está perdoado, pode ir, está liberado. Na justificação, você está apto a se apresentar diante de Deus. O perdão diz, você pode ir. A justificação diz, você pode vir. Pela obra de Cristo na cruz, você pode ser apresentado diante de Deus. Você tem as vestes de Cristo. Você está purificado. Você é justo pelos méritos de Cristo. E que essa verdade, irmão e irmã, creio que você entendeu tudo que foi explicado aqui, mas que passe da sua mente para o seu coração. Porque não é essa doutrina que vai te salvar. O que vai te salvar é a obra de Cristo. E você precisa crer nela. Você precisa crer que é suficiente, de uma vez por todas. E então começar a viver a vida que Cristo tem para você. Você é feito justo. Receba na sua alma e no seu coração essa verdade. Creia nisso.
e receba toda a paz que vem de Deus. Como Paulo diz lá em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você receba hoje essa verdade e experimente hoje dessa paz. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua obra através de Cristo na cruz. Obrigado porque é através dos méritos de Cristo que nós somos feitos justos. Obrigado, Senhor, porque nós sendo pecadores, Pai, imperfeitos, Senhor, incapazes de cumprir a lei e toda boa obra, Senhor, Tu mandaste Teu Filho Jesus por amor. Que imenso amor, pura graça. Pura graça. Pura graça que enviou Seu único Filho. Seu único Filho. Para morrer pelos nossos pecados. Para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, se alguém não tem ainda essa vida eterna aqui, Pai, que possa receber hoje. Se alguém, Senhor, não tem ainda a declaração de que é justo diante de Ti, que possa ser declarado justo hoje pela fé. E receba essa paz abundante, que só pode ser recebida pelos méritos de Cristo na cruz. Em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Deus.